Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor de vocês nesta aula magna e olha, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais provocadores, eu diria mais reveladores de toda a literatura profética. Estou falando do capítulo 22 do livro de Isaías, um oráculo denso, complexo, que não foi direcionado para uma nação pagã qualquer lá longe. Não, o alvo era o coração do povo de Deus, a cidade de Jerusalém, que ele chama, de um jeito bem enigmático, de o Vale da Visão. O nosso objetivo aqui hoje é fatiar esse texto, sabe? Entender as várias camadas dele. A gente vai investigar a ironia cortante, o diagnóstico que ele faz da falência espiritual da cidade e, o mais importante, as lições profundas e superatuais sobre o que é ser um líder em tempos de crise. Podem ter certeza, isso aqui não vai ser só um estudo do passado, vai ser uma imersão na psicologia do poder, na fé e, principalmente, na cegueira trágica que pode atingir até quem se acha o mais sábio de todos. Então se preparem, porque essa análise vai muito além dos muros da antiga Jerusalém e vai conversar diretamente com a gente, aqui e agora. Para a gente não se perder nesse capítulo que é super denso, eu preparei um roteiro, um mapa do nosso caminho. Primeiro, a gente vai decifrar esse nome estranho que dá título ao oráculo, o Vale da Visão. O que raios isso quer dizer? Depois, vamos dar uma olhada na reação chocante, quase inacreditável da cidade diante de uma ameaça de vida ou morte. Isso vai nos levar direto para o coração do capítulo, o contraste absurdo entre uma preparação militar super competente e uma cegueira espiritual profunda. A partir daí, a gente vai focar em dois personagens que são como que a encarnação dessa crise. Primeiro, a arrogância de Shebna, um figurão do palácio, e depois, a ascensão de Eliaquim, o líder servo. E para fechar, lá na nossa conclusão, a gente amarra tudo, resume os aprendizados e pensa um pouco no que essa profecia tem a dizer para nós hoje. Vamos começar essa investigação? Muito bem, vamos lá, mergulhando de cabeça no nosso primeiro ponto. A gente vai se concentrar nesse nome que o profeta Isaías dá para Jerusalém, o Vale da Visão. Olha, esse aqui não é um nome geográfico que se acharia num mapa antigo, viu? É uma provocação, uma construção literária pensada, uma cutucada teológica que funciona como a chave para a gente destravar o capítulo inteiro. Para a gente entender a gravidade do julgamento que Isaías vai anunciar, a gente precisa, antes de mais nada, decifrar o que o profeta quer dizer com essa expressão que, de cara, soa completamente sem sentido. E aqui está a pergunta que vai guiar nosso raciocínio. Parem e pensem comigo um pouquinho. A imagem de um vale, o que ela te traz à mente? É um lugar baixo, né? Cercado por montanhas, um lugar onde a sua visão é limitada, o horizonte é bloqueado, é um lugar de confinamento. Agora pensa no conceito de visão, principalmente no contexto dos profetas da Bíblia. É exatamente o contrário. Visão é clareza, é revelação, é ter uma perspectiva ampla, que vem do alto, que vem de Deus. Então como é que pode? Como é que esses dois conceitos opostos podem ser usados juntos para descrever o mesmo lugar? Essa contradição não é um erro do profeta pessoal, é o ponto central da mensagem dele. É uma ironia afiada, construída para expor uma verdade bem dolorosa sobre Jerusalém. E quando a gente vai para o hebraico original, a coisa fica ainda mais forte. A palavra hebraica para vale, emek, muitas vezes significa mais do que só um lugar geográfico. Ela carrega a ideia de dificuldade, de humilhação, de estar lá embaixo na vida, sabe? Um poço de desespero, a ameaça do exílio. E em contraste total, a palavra para visão, risaion, é um termo quase técnico para revelação divina, para aquela clareza que só Deus pode dar. Ao juntar as duas, Isaías cria uma metáfora de um poder incrível. Ele está descrevendo um lugar que deveria ser o centro da visão de Deus no mundo, afinal, era lá que ficava o templo, os sacerdotes, os profetas, mas que na prática estava afundado num vale de desespero, de miopia espiritual e de autoconfiança. E não resta dúvida, esse lugar era a cidade de Jerusalém. E não tem como duvidar de para quem era o recado. A própria estrutura dos capítulos 13 a 23 de Isaías, que são conhecidos como os oráculos contra as nações, já torna a inclusão de Jerusalém aqui uma coisa chocante. O profeta fala mal da Babilônia, da Assíria, do Egito, de Tiro. O povo de Judá, que era a audiência original, com certeza ouvia isso e pensava, é isso aí, profeta, acaba com os nossos inimigos. Mas aí, de repente, no meio da lista, Isaías, muito corajosamente, aponta o dedo para casa. Ele coloca a cidade santa no mesmo banco dos réus que as nações pagãs. O jeito que ele fala direto com a cidade, usando pronomes no feminino singular para personificá-la, torna a acusação direta, pessoal e impossível de ignorar. Essa citação, mesmo sendo moderna, captura perfeitamente o soco no estômago que essa profecia deve ter sido para os seus primeiros ouvintes. Tentem imaginar a cena em Jerusalém, talvez com o exército assírio cercando a cidade. O povo, apegado à sua identidade de nação escolhida, protegida por Deus, busca no profeta uma palavra de condenação contra os inimigos.
E em vez disso, o que eles recebem? O profeta se vira e aponta para dentro. A mensagem é brutalmente honesta. A maior ameaça a Jerusalém não está nos soldados lá fora dos muros, mas na podridão espiritual que está crescendo aqui dentro, na sua autossatisfação, na sua arrogância e, ironicamente, na sua própria cegueira. Então, para a gente amarrar os pontos dessa primeira sessão, ficou claro que o Vale da Visão é o apelido irônico e teológico que Isaías dá para Jerusalém. É um lugar que tinha todas as ferramentas da revelação de Deus, a lei, o templo, os profetas, mas que na hora do vamos ver, na hora da crise, escolheu a escuridão do vale, confiando na sua própria esperteza e ignorando totalmente a perspectiva de Deus. Essa falha em ver aquele que lhes deu a própria visão é o pecado fundamental que vai desencadear todo o julgamento que vem a seguir. Com essa base bem firme, agora a gente pode avançar e analisar como essa cegueira toda se manifestou no comportamento da cidade. Vamos então para a segunda parte da nossa aula. Agora o nosso foco sai um pouco do conceito teológico e entra na cena viva e bem perturbadora que Isaías pinta nos primeiros versículos do capítulo. A gente vai investigar a resposta da galera, o comportamento social e espiritual do povo de Jerusalém quando eles se depararam com uma ameaça militar que podia acabar com tudo. E o que o profeta descreve, pessoal, é uma reação que desafia qualquer lógica e que mostra o quão longe eles estavam de Deus. Isaías nos joga num cenário de caos total. O povo, em vez de se preparar para defender a cidade ou orar a Deus, sobe correndo para os telhados. E não, isso não é um ato de vigilância, é pânico puro, uma tentativa inútil de ver o que está acontecendo ou talvez de escapar. A cidade, que deveria estar em silêncio, em oração, está numa gritaria, um rugido de confusão e medo. E aí, no meio desse pandemônio, Isaías lança sua ironia mais ácida. Ele chama a cidade de cidade jubilosa. Para piorar o quadro, os líderes, que deveriam dar um exemplo de coragem, simplesmente largam tudo e tentam fugir, mas são capturados sem nem lutar. O veredito do profeta é cruel. A morte deles vai ser vergonhosa. Não vai ser a morte de um herói no campo de batalha. A análise fica ainda mais profunda quando a gente percebe a inversão teológica que Isaías faz com o verbo subir. Lá no capítulo 2 do livro dele, num dos trechos mais famosos, ele descreve uma visão linda do futuro, com todas as nações subindo ao Monte Sião, ao templo, para aprender os caminhos de Deus. Lá, subir é um ato de fé, de peregrinação, de busca por Deus. Agora, aqui no capítulo 22, o próprio povo de Deus também sobe, mas a subida deles é patética. Eles não sobem para o monte do Senhor, eles sobem para os seus próprios telhados. Esse ato simboliza o oposto da fé. É uma subida motivada pelo pânico, pelo desespero e por uma total falta de confiança no poder de Deus. É uma inversão trágica da sua própria vocação. Se a reação inicial de pânico já era ruim, o que o profeta descreve em seguida é a prova cabal da rebelião espiritual da cidade. A tradição bíblica era muito clara. Em tempos de crise, de ameaça, de juízo divino, a resposta certa era o arrependimento coletivo. Isso significava jejuar, chorar, orar, se vestir com roupas de saco. Era um ato de humildade nacional. Mas o que Jerusalém faz? Exatamente o contrário. É como se a casa estivesse pegando fogo e, em vez de pegar o extintor, eles decidissem fazer um churrasco de despedida. Eles se entregam a uma filosofia do tipo, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Eles fazem festas, matam o gado que deveria ser guardado para o cerco e enchem a cara. Isso não é uma celebração de fé na vitória, é a celebração do desespero, uma recusa consciente em encarar a gravidade do momento. Portanto, o ponto central que a gente precisa guardar dessa sessão é que o pecado de Jerusalém não foi simplesmente fazer uma festa, foi atitude por trás da festa. Foi um desprezo deliberado, um não tô nem aí para o chamado de Deus ao arrependimento. Um chamado que ele mesmo fez naquele dia. No momento da história que pedia reflexão, humildade e dependência total de Deus, eles escolheram a distração, a arrogância e a autossatisfação. Essa inversão de valores, essa recusa em reconhecer a soberania de Deus, mesmo com o abismo na frente deles, é o coração da acusação do profeta contra a cidade. Na nossa terceira sessão, a gente vai mais fundo. Saímos da reação geral do povão e vamos para as ações específicas da liderança de Jerusalém. Vamos dar uma olhada nas preparações militares impressionantes que eles fizeram, provavelmente durante o cerco do rei assírio Senaqueribe, lá por volta do ano 701 a.C. E é aqui que o paradoxo do Vale da Visão fica ainda mais claro, mais doloroso, nesse contraste absurdo entre a competência técnica deles e a total falta de noção espiritual. Antes de detalhar o que eles fizeram,
Isaías coloca o evento todo dentro do conceito do dia do Senhor. E a descrição que ele faz é genial. No hebraico original, o profeta usa um jogo de palavras, uma aliteração, que faz a gente quase ouvir o barulho da destruição. Miromá, omebuzá, omebuká. Tumulto, pisoteamento, confusão. O som das palavras já evoca pânico. Ele continua com o som dos muros caindo, mekarkar-kir, e o grito de desespero ecoando pelos montes, Shoa el-Hahar. Isso não é só um ataque inimigo. É o próprio juízo de Deus acontecendo, uma cena de terror absoluto. É nesse cenário de apocalipse que os líderes de Jerusalém resolvem agir. E olha, de um ponto de vista puramente humano, militar, de engenharia, as ações da liderança provavelmente do rei Ezequias foram exemplares. Não dá para negar. Eles fizeram um inventário completo das armas que tinham, identificaram e consertaram as rachaduras nos muros, reforçaram as defesas a ponto de demolir casas para usar o material nas muralhas, e o mais impressionante de tudo, fizeram aquela obra-prima de engenharia que é o túnel de Siloé para garantir que não faltasse água dentro da cidade durante o cerco. Os caras não eram incompetentes, muito pelo contrário, eram estrategistas e engenheiros brilhantes. E é exatamente aqui que está a acusação mais profunda e irônica do profeta. Isaías usa a mesma palavra hebraica, ha'á, que significa ver, para descrever duas coisas totalmente opostas. Ele diz basicamente, sim, vocês viram ha'á, as rachaduras nos muros, vocês viram ha'á, que precisavam de água e de armas. A visão militar de vocês era 20/20, a capacidade de planejamento era nota 10. Só que aí vem a paulada. Mas vocês não olharam para aquele que fez tudo isso. Não deram uma mínima para aquele que planejou tudo desde o início. Eles tinham olhos de lince para o concreto, para o imediato, para a engenharia, mas eram completamente cegos para a dimensão espiritual, para o Deus soberano que estava por trás de tudo, usando o próprio cerco como parte do seu plano. Essa é a grande lição dessa sessão e talvez do capítulo inteiro. O problema fundamental não eram as obras, os concertos nos muros. Fortificar uma cidade não é pecado. O problema foi que tudo isso se tornou um substituto para a fé. A competência técnica, a engenhosidade humana virou o ídolo deles. Eles confiaram nos seus muros reforçados, no seu túnel secreto, nas suas lanças afiadas, e ao fazer isso, eles efetivamente pararam de confiar em Deus. A autossuficiência, por mais brilhante que pareça, se revelou seu erro teológico fatal. Bom, depois de analisar a falha geral da cidade e da sua liderança, a profecia agora pega uma lupa e foca num indivíduo, que é o retrato perfeito dos pecados de Jerusalém. Vamos agora entrar no estudo de caso de Shebna, um oficial de altíssimo escalão do palácio. A história dele é uma lição poderosa sobre os perigos da arrogância, do egocentrismo e da autoconfiança de quem está no poder. O pecado do Shebna pode ser resumido numa única palavra grega que cai como uma luva aqui: hubris. Sabe aquela arrogância de quem se acha a última bolacha do pacote, que desafia tudo e todos? É isso. Shebna tinha o cargo de o que está sobre a casa, o administrador do palácio. E isso não era um cargo simbólico, não. Ele era muito provavelmente o segundo homem mais poderoso do reino, tipo um primeiro-ministro. Uma posição de imensa responsabilidade que exigia lealdade total ao rei e serviço ao povo. Mas para Shebna, o cargo não era um dever. Era uma plataforma de autopromoção. A acusação específica que o profeta faz contra ele é, no mínimo, curiosa. Que é que você está fazendo aqui e quem você pensa que é para cavar para você um túmulo num lugar alto, esculpindo sua morada na rocha? A gente podia até pensar, qual o problema de construir um túmulo, mesmo que seja um monumento chique? Muitos líderes antigos fizeram isso. Só que a crítica de Isaías vai muito além da vaidade. O ato do Shebna, no contexto em que ele estava, era o símbolo de uma rebelião muito mais séria. Os estudiosos nos ajudam a entender os vários problemas da atitude do Shebna. Primeiro, a autopromoção óbvia. No meio de uma crise nacional com o povo sofrendo, o foco do cara era garantir o seu próprio legado, um monumento para sua própria grandeza. Segundo, e talvez o mais grave, a localização. Cavar um túmulo no alto, talvez perto do Monte do Templo, era imitar os costumes dos faraós do Egito e era uma profanação do espaço sagrado de Jerusalém, um desarvio direto a Deus. Terceiro, isso podia ser visto como uma afronta política às reformas religiosas do rei Ezequias, que estava tentando purificar o culto. E por fim, fica bem claro que ele estava usando recursos e mão de obra do Estado para esse projeto pessoal de vaidade, enquanto a nação precisava de ajuda. O julgamento de Deus contra o Shebna é de uma ironia poética terrível, que desfaz exatamente o que ele mais queria. Shebna, que estava obcecado em garantir um lugar permanente aqui, num túmulo chique em Jerusalém, ouve a sentença: Deus vai te agarrar com força, te enrolar como uma bola e te arremessar para lá, para uma terra qualquer, anônima. A busca dele por honra e permanência acaba em exílio e esquecimento.
As carruagens de glória dele, o símbolo máximo do seu poder, vão se tornar a vergonha da casa do seu senhor. Aquele que se achava o máximo vai ser humilhado do jeito mais completo possível. Resumindo, Shebna é o protótipo do líder egocêntrico e autossuficiente. Ele é a cidade de Jerusalém em miniatura. Assim como a cidade confiava nos seus muros e não em Deus, Shebna confiava no seu cargo e na sua riqueza para construir o seu próprio legado, ignorando Deus. No momento de crise que pedia sacrifício, serviço e humildade, ele só pensava em si mesmo, na sua autopromoção. E o resultado, tanto para ele quanto para a cidade que ele representava, foi o mesmo: julgamento e vergonha. Agora, para criar um contraste bem forte com a figura do Shebna, o profeta Isaías nos apresenta um novo personagem, Eliaquim. Se Shebna era a encarnação da liderança corrupta, Eliaquim é apresentado como um modelo ideal de líder, na visão de Deus. Ele é o arquétipo do líder servo, aquele que vai ser levantado por Deus para substituir a arrogância de Shebna e colocar a casa em ordem. Esse quadro comparativo deixa o contraste entre os dois bem claro, né? O título do Shebna era só funcional, encarregado do palácio. Já os títulos do Eliaquim são relacionais, cheios de significado. Deus o chama de meu servo e diz que ele será um pai para os habitantes de Jerusalém. A principal ação de Shebna foi egoísta, construir seu túmulo. A de Eliaquim é receber a autoridade de Deus, a chave da casa de Davi, que era o símbolo do poder. O símbolo de Shebna era o luxo das suas carruagens, puro ego. O de Eliaquim é a estabilidade de um pino firme. E claro, o resultado é o oposto total. Vergonha para um, honra para o outro. Vamos entender melhor essa metáfora do pino ou prego. Deus diz: eu o fincarei como um pino em lugar firme. No mundo antigo, onde as tendas e muitas estruturas dependiam de estacas bem fincadas para ficar de pé, essa era uma imagem de muita força. Um pino num lugar firme significava confiança, estabilidade, a capacidade de aguentar muito peso e responsabilidade. Eliaquim seria esse novo ponto de apoio para a nação. Toda a honra da sua família dependeria dele. Ele traria a estabilidade que a arrogância do Shebna tinha destruído. A história parece que está caminhando para um final feliz, né? O líder corrupto é tirado do poder e o líder bom, que serve o povo, assume o lugar dele. A nação parece estar segura. Só que o texto de Isaías não nos deixa com essa conclusão tão simples e otimista. O capítulo termina com uma reviravolta, uma declaração chocante no último versículo que nos força a questionar se qualquer solução humana pode ser permanente. E aqui a gente dá de cara com o misterioso versículo 25. Do nada, sem nenhuma transição, o texto diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o pino que estava fincado em lugar firme será removido, será cortado e cairá, e a carga que sobre ele estava se desprenderá. Peraí, como assim? A mesma imagem de estabilidade e de segurança, o pino firme, agora é usada para descrever uma queda total, uma catástrofe. O que isso quer dizer? De quem ele está falando? A interpretação desse versículo difícil divide os especialistas. Uma possibilidade é que o pino que cai seja uma referência final ao Shebna, tipo um último prego no caixão dele, confirmando que o Eliaquim assumiu de vez. Mas a leitura mais provável e teologicamente mais profunda é que o pino que cai é sim o Eliaquim. Isso não quer dizer que ele se corrompeu, mas serve como um aviso universal. A mensagem é que nenhuma estrutura humana, nenhum líder, por mais justo e fiel que seja, pode ser a base da esperança de uma nação. A nossa confiança não pode ser depositada num pino humano, por mais firme que ele pareça. A confiança tem que estar no Deus que finca o pino e que, se quiser, também o arranca. Então, para resumir essa sessão, a gente entende que Eliaquim é o ideal de líder segundo Deus. Serviço, cuidado, autoridade que vem de Deus. Ele é o anti-Shebna. Mas a reviravolta chocante no final do capítulo é um alerta poderoso contra a idolatria de líderes humanos. Ela nos lembra da fragilidade do poder humano e aponta para algo muito além de qualquer salvador político ou administrativo. A salvação de verdade, para Jerusalém e para nós, não está em encontrar o líder perfeito, mas em colocar nossa confiança total e exclusiva no Deus soberano que está acima de todos. E assim a gente chega ao final da nossa análise de Isaías 22. A gente viajou desde o paradoxo do Vale da Visão, passamos pela apatia do povo e pela cegueira dos líderes, até chegar nos casos contrastantes do Shebna e do Eliaquim. Agora é hora de amarrar tudo, de sintetizar as lições mais importantes que a gente tirou desse texto e pensar sobre como elas são relevantes para os nossos desafios de hoje, seja na liderança ou na vida em sociedade. Vamos recapitular os pontos-chave da nossa conversa.
Primeiro, a gente aprendeu que a verdadeira visão, a que realmente importa na hora da crise, não é a esperteza para resolver problemas práticos, mas a capacidade de enxergar a mão de Deus na história. Segundo, ficou bem claro que a autossuficiência, aquela confiança arrogante na nossa própria capacidade, seja como povo ou como indivíduo, é um caminho que sempre leva para o juízo. Terceiro, o contraste gritante entre Shebni e Eliakim nos mostrou que existem dois caminhos para a liderança, o do ego, que leva à vergonha, e do serviço, que leva à honra. E, por fim, a queda surpreendente do Pino nos ensinou a lição crucial de que nenhuma solução humana é para sempre ou perfeita. A nossa confiança final tem que estar no arquiteto e não na planta do prédio. Para quem curtiu o assunto e quer ir além, eu tenho uma sugestão de estudo bem legal. Façam uma leitura cruzada. Peguem o que a gente aprendeu aqui nessa perspectiva crítica de Isaías 22 e comparem com os relatos históricos do reinado de Ezequias e do cerco de Sinaqueribe, que estão lá em 2 Reis, capítulos 18 a 20, e em 2 Crônicas, capítulo 32. Comparar a visão do profeta, que foca no coração, na fé, com a visão do historiador, que foca mais nos eventos, vai enriquecer muito a compreensão de vocês sobre esse período tão complexo. E eu quero terminar essa aula com uma pergunta que vai além do estudo acadêmico, uma pergunta que é um convite à reflexão pessoal para cada um de nós. A mensagem do Vale da Visão atravessa os séculos e fala diretamente conosco hoje. Nas nossas crises, sejam elas pessoais, profissionais, sociais, onde é que a gente está colocando a nossa visão? Será que a gente está ocupado demais consertando os nossos muros, reforçando nossas seguranças financeiras, tecnológicas, confiando só na nossa capacidade de resolver as coisas? Ou será que a gente está lembrando de levantar os olhos, de olhar para além do vale das nossas circunstâncias e enxergar o Criador que nos formou e o planejador soberano que guia a história? A escolha entre a visão míope de Jerusalém e a visão que coloca a Deus no centro continua sendo, hoje como naquela época, a escolha mais importante que cada um de nós e que a nossa sociedade precisa fazer. Muito obrigada pela atenção de todos.